tenhamos uma noite agradável e, acima de tudo, que estejamos abertos, porque cada um de nós é uma história de vida, cada um de nós é um evangelho vivo, é uma boa nova, é uma novidade, traz a sua encarnação, as suas encarnações, as suas histórias, e a vida só tem sentido se nós nos enriquecermos uns com os outros, com a aceitação, com a experiência, com a vivência, com as observações, com as lições que estamos aí para termos uns com os outros. Seja bem-vindo. Você seja inspirado, intuído, assistido, orientado e responda às ansiedades do inconsciente coletivo, encarnado e desencarnado. Boa noite a todos. Boa noite. Abaixo? Não, tá bem. Fica aqui no meio, o palestrante fica no meio. Então, boa noite a todos. Eu gosto muito de ouvir e tirar algumas lições de tudo quanto nossa irmã Sônia falou aqui. Algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro delas, primeira situação, que ela pediu para inspirar e expirar. Então a gente pensa, né? Por que inspirar? Tudo bem, colocar o oxigênio para dentro e expirar o CO2. Mas vocês já repararam que nós somos seres duais, antagônicos, em todo o nosso corpo? Então a gente inspira e expira. Os vasos se contraem e se dilatam. A pupila se contrai e se dilata. Estamos também nas dualidades emocionais, o bem e o mal, a alegria, a tristeza, a mágoa e o perdão. Então nós somos esses seres que ainda vibramos nessas faixas de dualidades, de antagonismos. E é assim que tudo funciona. Então quando ela falou tanta coisa bonita, e que ainda entendemos que somos espíritos, de certa maneira, um tanto acanhados, eu fico a imaginar, e creio que vocês também, aquilo que os espíritos nos falam, que certamente um dia, e isso é altamente estimulante, muito indicativo, um certo dia, numa certa oportunidade, numa certa evolução, nós vamos participar dos espetáculos espirituais, que não temos a mínima ideia do que seja. Gilson falou aqui de que não sabemos nada. E essa é uma grande realidade. Agora nós estamos saindo da casca do ovo. Agora é que nós estamos colocando as nossas cabecinhas de fora, em virtude dessa doutrina tão profundamente esclarecedora. Mas ainda estamos engatinhando. Então, quando a nossa irmã falou de coisas tão bonitas, reconheço que é o nosso caminho. Participar um dia, pela nossa evolução, desses espetáculos siderais, desses espetáculos espirituais, da harmonia do infinito. Porque tudo funciona harmonicamente. A não ser nós ainda, que estamos em desarmonia para chegarmos à harmonia. Como é que funciona o bem e o mal, já que são dualidades? O bem e o mal vão ser escolhas que nós vamos idealizar e que nós vamos implementar. Dizem os amigos espirituais, isso é extremamente importante nós entendermos, até para trabalharmos, que o mal volta para o seu foco emissor. O mal é como a sombra, ela é autolimitante, ela volta para si mesmo. E com agravante, como tudo na vida funciona dentro da lei de atração e repulsão, do fluxo e refluxo de energias, nós estamos, pelo mal, influenciando mentes,
encarnadas e desencarnadas dentro do mesmo teor vibratório. Então, quando volta para nós, em linhas gerais, volta potencializado. E aí nós perguntamos, qual a razão? Quer dizer, que ainda retorna o mal agigantado? Sim, porque são uniões energéticas. E qual seria a razão disso? Que aparentemente parece algo injusto. Não, não é injusto. Sabe por quê? Porque a dor é necessária. Seria uma permissão de Deus para que verdadeiramente nós acordemos. Porque só acordamos mediante o látego, o chicote da dor, que é uma realidade. Que é necessário. A criança precisa da palmada para receber acordar, a vida, o oxigênio. Exatamente. Então, vejam bem como funciona esse processo. É um processo que se apequena, é um processo retrativo, é um processo de encolhimento, quando estamos, às vezes por ignorância, realizando o mal, ou o erro, ou o equívoco. Porque nem todos erram, digamos assim, com a ideia precípua de fazer o mal. Até porque isso está condicionado em nós. Nós temos grandes condicionamentos para serem diluídos ao longo das encarnações, e por que não nesta já resolvermos uma grande parte disso. Então o mal volta para o seu foco emissor potencializado, em que vai haver um processo de destruição, de dor, de sofrimento. E o bem, companheiros? O bem irradia igual a luz. É um foco luminoso. Deus que está em nós é irradiante. Ele é sublime. Ele é angelical. Quando praticamos o bem, nós irradiamos, é um verdadeiro foco, como a nossa irmã falou aqui, um foco de luz, que também vai interagir com ideias afins e que vai retornar para que cada vez mais nós nos iluminemos. E assim, queridos companheiros, entrando propriamente no tema, para entendermos a nossa realidade, quem somos? Não sabemos ainda. Nós temos um arsenal de experiências que nós não temos ideia da nossa representação. Leon Denis diz que seria a personalidade integral. Eu gostaria de dizer que seria mais uma consciência integral. Então, quando encarnamos, nós trazemos apenas uma parte, um galho desta grande árvore chamada de individualidade. A personalidade é apenas uma faceta da qual nós utilizaremos para o nosso trabalho do dia a dia. E agora já entendendo alguma coisa, porque ainda desconhecemos muitas dentro da nossa realidade, mas esse trabalho importantíssimo de atenção plena, que os cientistas agora usam o termo mindfulness, que é estarmos atentos, vibrando nas nossas características que compõem esta nossa personalidade, que é apenas esta faceta, apenas essa haste. Quem eu sou? O quão é difícil nós entendermos qual é a nossa personalidade. Qual é essa nossa consciência limitada que nós ainda trazemos, porque ela vai sofrendo filtragens em todas as nossas camadas estruturais para que possamos, mediante a consciência material, em que o cérebro é utilizado, podemos nos comportar, no sentido de comportamento. E aí então, a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, vai nos fazer cada vez mais
esse trabalho de autoentendimento, de autocompreensão, desta consciência, de uma consciência muito maior. E como nós somos ainda seres limitados, vamos dar um exemplo do processo encarnatório e do processo desencarnatório. Como é que isso funciona? Porque é instigante e é importante que nós espíritas saibamos de como isso se processa para que possamos trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, que é a difusão, que é a amplitude, que é o crescimento, que é a abertura, que é a luz, como a nossa irmã falou. Nós somos luminescentes, sim, mas ainda ofuscados pelas nossas sombras, pelas nossas limitações, pelas nossas imperfeições morais e espirituais. E nos cabe veementemente entendermos e trabalharmos para o nosso crescimento, para a nossa abertura, que gerará indiscutivelmente, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista mental e sob o ponto de vista espiritual, uma alegria muito grande. Uma alegria que vai nos impelir para a continuidade do trabalho de crescimento, porque esta é a grande proposta da encarnação: crescermos e não estagnarmos, e não ficarmos na inércia, na apatia, na mesmice. E para isso, vem essa doutrina de luz redentora, o Consolador prometido por Jesus, a nos indicar o caminho. E ele nos diz: sigam-me, venham até mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Por mais que as nossas cruzes sejam pesadas, por mais que as nossas crenças ainda predominem, basta a intenção. Ó Jesus, como Paulo se prosternou nos pés de Jesus, quando ele rasgou os céus, aquela frase que todos nós já conhecemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo então se prosternou, genuflexo, já no seu início de conversão, perguntou a Jesus: que queres que eu faça? E é isso que nós temos que ter em mente. Que queres que eu faça, mestre? O que preciso fazer nessa nossa jornada dolorosa, nessa jornada sofrida, de tantas perdas, de tanto vício que perdemos, de desgastes orgânicos, de desgastes espirituais? Mas não podemos perder a fé que nós estamos constantemente sendo ajudados. Mas quando encarnamos, diz a lei que nós precisamos apenas focar como espíritos naquela personalidade que nos dará a tintura, o colorido do que verdadeiramente nós somos. Agora, durante a vida, nós saímos, buscamos escapatórias, colocamos máscaras, proteções, fugindo da nossa realidade. Mas quando encarnamos, há um natural abafamento energético, uma perda de um teor vibratório do corpo espiritual, para que se encaixe ali naquele momento lindíssimo, naquele momento nobre, naquele momento magnífico da vida que se inicia na concepção. Não temos ideia da beleza. Dizem os espíritos, os amigos espirituais, que estão no momento de glória. No mundo espiritual, há uma alegria efusiva de uma alma que está retornando ao orbe planetário. Assim como há uma efusão de alegria e felicidade quando a alma volta ao seu habitat. É o ir e vir, nobre, extraordinário, profundo.
Porque isto tem um nome, queridos companheiros. Um nome do qual não poderemos fugir, porque é a lei de Deus, que se chama evolução. Nós evoluímos encarnando, desencarnando. Tudo são experiências inextinguíveis. Nada se perde na enciclopédia da vida, que ficam lá nos redutos mais profundos da alma, do nosso psiquismo, como uma experiência da qual jamais nos afastaremos. Então estamos buscando conquistas espirituais. Então, quando encarnamos, nós focamos aquela condição espiritual de personalidade da qual nós, espíritos, utilizaremos na vida cotidiana. E quando desencarnamos, a mesmíssima coisa acontece, com uma pequena diferença. Enquanto a encarnação é um processo de encolhimento, de abafamento das nossas memórias, quando desencarnamos, há um alargamento, uma expansão de nossas memórias, que também, pelas nossas limitações, não temos ainda grandes acessos. Porque algo funciona energeticamente tanto para encarnar quanto para desencarnar. É algo que se limita a um circuito do qual nós somos os responsáveis. Porque eu não tenho a menor dúvida, segundo os estudos espirituais, que a grande raiz portentosa do nosso sofrimento, segundo os estudiosos, é o apego a ideias, que nós chamamos de fixação de ideias. Então nós vibramos sempre nesse circuito de fixações, que em verdade chama-se apego. Apego que gera insegurança, que gera medo e que gera ansiedade, que gera estresse, que geram patologias oriundas das fixações mentais. Vocês sabem que aquele sentimento que a gente nunca esquece, que vive atormentando a nossa mente, isso é uma fixação mental. Seja de culpa, seja de mágoa, seja de raiva, seja de ódio. Não tiramos aquilo da cabeça. Veja como nós nos apequenamos nesse processo de encolhimento. É um encolhimento energético. E quando desencarnamos, isso continua vibrando, porque são vibrações mentais. E realimentamos este processo, nutrindo, como fazemos aqui na Terra e como fazemos no além-túmulo, nutrindo essas ideias, essas fixações. E o que acontece energeticamente? Nós vamos sequestrar energias do nosso corpo espiritual. Vamos deixá-lo na sua extremidade, como se ele tivesse hipotônico, sem função, por sequestro de energia para alimentarmos nossas fixações mentais. E na Terra a mesma coisa. Quando estamos aqui encarnados, ainda nos pautando nessas fixações. Então nós estamos, em verdade, nos encolhendo por esse processo de fixação e não expandindo como deveria ser e como a nossa irmã falou. Só há uma forma de entendermos isso. Entender verdadeiramente o que a nossa irmã quis dizer. É a abertura, é o despertar da consciência, é o eu quero, é a vontade. É a fé ainda não inquebrantável, mas uma fé já se mobilizando como a do paralítico da piscina, quando ali Jesus entendeu que estava surgindo uma fé, e Jesus, se aproveitando no bom sentido dessa fé, curou aquela criatura, que depois veio a decair.
Daí Jesus sempre ter dito: vá e não voltes a errar, para que não te suceda coisa pior. Então nós ficamos nessa faixa limitante, encapsulada. Muitas vezes por ignorância, outras vezes por preguiça, por indiferença, por estarmos ainda em faixas tão pequenas. Mas, companheiros, nós estamos com essa doutrina elucidativa para que não haja sofrimentos, porque se nós estamos sequestrando energia, isso vai dar uma apatia muito grande do corpo espiritual. E exatamente a gente começa a entender por que os espíritos dormem. Isso sempre formigou na minha cabeça. Por que o espírito dorme? Será que a gente sai daqui com tanta insônia? Muitos dizem, mudança dimensional, nós perdemos energias, o fluido vital, que nos dá o viço, que nos dá a força, o ectoplasma fica, se cadaveriza junto com o corpo, perfeitamente. Não deveria ser uma coisa momentânea? Como é que tem espíritos que ficam séculos adormecidos? Qual a razão? Então a gente começa a vasculhar, a estudar e a entender como é que é esse processo desencarnatório, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é tão simples. Mas eu acho também que é um condicionamento mental, porque ali na sala mediúnica, eu já comentei, desculpe interromper você. Não, que isso. Já comentei algumas vezes que chegam ali, porque alguns segmentos religiosos, algumas denominações religiosas, que todos nós conhecemos, dizem que morrer é dormir. Então, o espírito se condiciona mentalmente, porque o cérebro é físico, o espírito ele é uma energia, mas a mente, os condicionamentos mentais continuam tanto encarnados como desencarnados. E existem muitos segmentos religiosos que dizem, todos nós sabemos, que ao morrermos nós vamos dormir. Fulano foi dormir o sono eterno. E só vai despertar no dia do juízo final. Então, em nosso lar, tanto no livro como no filme, todo dia vai um monte de espíritos benfeitores, amigos, ver quem despertou, quem acordou. E ali na mesa mediúnica, os espíritos às vezes chegam muito sonolentos e muito renitentes, muito resistentes. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero voltar a dormir, porque na minha religião eu só posso despertar, já chegou o juízo final, eu estou com medo. E são tão resistentes que a espiritualidade, através dos benfeitores espirituais, se transmutam em pastores com a Bíblia debaixo do braço e diz: não, meu amigo, ainda não está na hora, vamos dar uma volta, vai procurar orientar aquele pessoal todo. Porque a gente fala assim: não, você não está, ainda não está, não, você desencarnou. Como que eu desencarnei? Porque esse vocabulário desencarnou, isso é coisa de espírita, a maioria das pessoas não conhece. Eu morri? Não, você não morreu. Eu não morri, porque eu estou aqui falando com você. Aí a gente diz: não, mas esse corpo não é meu. Pois é, você está falando através de um médium, numa mesa mediúnica e tal, num centro espírita. E Deus me livre, aí se falar que é centro espírita, aí é uma coisa muito complicada. Porque lá no plano espiritual não tem religião, não tem católico, não tem espírito, não tem evangélico, nem nada. Lá é uma energia, lá é amor, é o bem, não é? Então, é uma coisa muito complicada esse condicionamento que o doutor Zé Henrique está falando. Tem espírito aí que é tão resistente, vocês vão até aí, que a gente fala assim: então, meu amigo, volta a dormir e só desperta no juízo final. Porque o espírito não quer ser conduzido para uma colônia, para um lugar,
para o hospital, para uma coisa assim, porque realmente ele não é culpado de não ter esse entendimento. Nós aqui não temos esse entendimento do mundo espiritual, mesmo os espíritas, através dos livros, das leituras, das palestras. Agora imagina uma pessoa que nunca ouviu uma coisa parecida com isso aqui. Porque na verdade a vida é uma só, não existe lá, não existe o outro lado, não existe... É tudo uma coisa só, né? Então, desculpe te interromper, Mas ele usou a palavra condicionamento, eu usei uma palavra fixação mental, que é a mesma coisa. Então o que eu quis dizer, ele também disse. Quer dizer, nós somos co-irmãos até na nossa fala. Não, absolutamente. Mas o que ele está dizendo, e o que eu iria até complementar, isso são fixações mentais. Então aqueles que desencarnam achando que vão dormir esperando o juízo final, é uma fixação mental, que é um condicionamento. O materialista acha que tudo vai terminar, é o nada, é uma fixação mental. Então, onde eu estou querendo chegar? Que nós ainda ficamos na regência de fixações mentais. Isso é um circuito. André Luiz chama isso de circuito fechado. E que atrai energia, retirando energia do corpo espiritual, que fica hipotônico. Se ele fica hipotônico, ele fica cansado. E aí vem o sono. Aí a razão técnica magnética do sono. Vamos dar um exemplo que para vocês vão entender perfeitamente bem a comparação. Vocês quebram a perna, botam um gesso. Vai ficar 30 dias com aquele gesso. Quando vocês retiram o gesso, o que é que acontece? A perna está atrofiada, está sem energia. Ela teve uma atrofia muscular. Isso gera o quê? Dor. Gera o quê? Dificuldade de locomoção, tem que ir lá para fisioterapia, para fazer massagem, para fazer infravermelho, ultrassom, seja o que for, para retornar àquela mobilidade que perdeu com 30 dias de gesso. Nós estamos falando do corpo físico, agora vocês imaginem isso no corpo espiritual. Ele fica hipotônico, seria mais ou menos a explicação, guardada as devidas proporções, do ovoide, que mutilam o seu corpo espiritual, que André Luiz chama de monoideísmo auto-hipnotizante. O que é uma fixação mental, um condicionamento que o nosso irmão aqui falou, senão monoideias que nós nos hipnotizamos, das quais não nos desvencilhamos. Vamos dar um exemplo, outro exemplo característico, a culpa, que está na raiz de grande parte dos nossos processos. Porque somos espíritos ainda orgulhosos, somos espíritos ainda vaidosos, arrogantes. Não podemos fugir dessa realidade. Espiritismo a gente fala a verdade. Ninguém aqui é diferente de ninguém, uns mais, outros menos. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Então trazemos similitudes em todos os campos. Então ficamos naquela imponência, espíritos que não podem errar, e erramos. E ficamos fixados, né, nessa baixa autoestima, nesse fracasso, fugindo das responsabilidades, como diz Freud. Nós temos o maior medo, que é o da responsabilidade. Então, quando desencarnamos, nós levamos essas fixações e extraímos estas energias. Por isso, não temos acesso às memórias. Há algumas apenas. Quanto mais evoluímos, quanto mais nos espiritualizamos, quanto mais tiramos um elétron de uma órbita que chama-se movimento descontínuo do elétron, mais nós vamos crescer em espiritualidade. E vamos nos libertando dos grilhões que fixam a nossa mente. Porque já somos mais humildes, já nos perdoamos, já conseguimos perdoar o próximo, já adquirimos paciência, tolerância. A gente já está no curso. Agora, não se iludam, nós não vamos sair daqui perfeitos, vamos sair daqui melhores. Se nós conseguirmos vencer esses padrões
que muitas vezes herdamos dos nossos pais, na nossa educação, que isso são condições que alimentam mais ainda os nossos padrões deficientes, por isso estamos encarnados em famílias, pela lei da afinidade. Então vocês estão começando a entender como é que as nossas provas são ásperas, elas não são fáceis, mas também não estamos isolados, abandonados, porque quando a gente se abre, é aquela difusão e não o encolhimento, nós passamos a perceber. E quando a gente percebe, com mais avanço espiritual, ficamos mais habilitados e mais capacitados para os enfrentamentos, porque não existe milagre. Seria muito bom o que a nossa irmã falou aqui, que a luz começasse a habitar em todos nós. Ela vem sim. Agora temos que atraí-la. E só há uma forma de atração. É quando nós nos disponibilizamos espiritualmente para a abertura que nos cabe. É o despertar que Paulo falou tanto nas suas cartas. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos que o Cristo te alumiará. Então o despertar da consciência é o entendimento, é a compreensão, meu Deus, porque exatamente acontece isso com os espíritos, eles se cansam de sofrer. Porque além disso, quando o espírito está a dormir, ele está sendo assediado. Não pensem, o espírito está dormindo, está lá quietinho. Não, não está não. No livro Nosso Lar, André Luiz nos explica isso muito bem. A parte mais densa do perispírito está ali adormecida. Qual o espírito que precisa do seu corpo espiritual? A parte mais sutil se expande. E aí, como essa parte mais sutil ainda está sendo habitada por fixações, essa parte vai atrair espíritos da mesma ordem. Chamamos isso de obsessão espiritual. E aí o que acontece? Estamos diante do que acontece com todos nós quando estamos a dormir. Pesadelos. Isso aí chama-se pesadelo espiritual. E diante do pesadelo, o que é que acontece? O espírito acorda. E quando acorda, potencializado nas suas fixações, com as memórias que lhe dizem respeito, porque ele não tem acesso a todas, ele entra, e começamos a entender o linguajar espiritual, entra no processo de perturbação espiritual, que pode levar séculos e pode levar minutos. Já está de acordo com a evolução de cada espírito, da sua longa caminhada no bem, no amor, na concórdia, no perdão. É esse o nosso caminho, é desenvolver as virtudes. E que sabemos que não é fácil, porque, como disse o Gilson, nós estamos condicionados ainda. Então, esse despertar é uma forma de perturbação, como há uma perturbação quando encarnamos. Porque ali nos limitamos às nossas fixações na formação da nossa personalidade. Então o espírito entra no torpor quando encarna e quando desencarna. E quando ele acorda açoitado, unindo-se a esse pouco tônus do corpo espiritual, vem o cansaço, vem a fadiga, e o que mais escutamos nas mesas mediúnicas, de espíritos que despertam, porque só vão à mesa mediúnica aqueles que despertam. Os mais renitentes, os mais obstinados, os mais trevosos, esses não chegam à mesa mediúnica. Os que chegam são que já começam a sofrer. Então, que a palavra que a gente mais escuta é: basta, estou cansado de sofrer. Assim não somos nós. Quando o sofrimento bate à nossa porta com tanta constância, a gente se cansa. E como isso é importante, meus irmãos, para não repelirmos, para não nos revoltarmos, para aceitarmos o que nos vem como prova, como crescimento,
para sermos mais humildes, nos resignarmos diante da dor, seja ela física, seja ela moral. É importantíssimo nós, espírita, entendermos isso, porque senão esse Deus é injusto, é implacável, vingativo, e não é o Deus espírita. Pode ser Deus de outras religiões, pouco importa, mas nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é amor. Deus é amor, como disse João Evangelista. Se é amor, não vai querer se regozijar sadicamente do nosso sofrimento. Deus não joga dados, já dizia Einstein. Você vai sofrer, você não vai sofrer, você vai ter câncer, você não vai ter câncer. Porque existem tantas situações dolorosas. São necessidades para o espírito. O espírito tem que estar a par, porque ele é meritório daquele sofrimento. É a lei que todos nós conhecemos, a lei de causa e efeito. Todo efeito é gerado por uma causa, e a causa gera um efeito, de acordo, consoante, consentâneo, a tudo que fazemos, a tudo que fizermos. Nós somos os responsáveis, os artífices do nosso caminho. Se vocês pegarem a Bíblia, se vocês pegarem o Novo Testamento, se vocês pegarem a fala do Cristo, todas elas são nesse sentido, que nós somos os responsáveis pelas nossas condutas. Aquele que cometer o pecado, será escravo do pecado. Aquele que desembainhar a espada, perecerá por ela. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E Jesus jamais nos condena. Como ele disse para a adúltera, eu não te condenei. Então vai, não voltes a errar. Sairás daqui com responsabilidade. Então é isso, meus irmãos, que nós temos que entender. Para um processo desencarnatório mais suave, com menos fixações, com menos tormentos. Porque a lei que funciona é a lei de atração, não há outra lei. Vamos atrair espíritos da mesma ordem em quaisquer momentos dimensionais que nos encontremos, encarnados, desencarnados, no universo ou em outro universo, como o Gilson falou. Essa lei, ela é universal, porque é a lei de Deus. Por que será que os astros vivem em harmonia dentro dos seus processos de gravitação e gravitacionais também? Porque é uma lei divina, cujos espíritos de luz, dentre os quais Jesus Cristo é o governador planetário, pelo que sabemos. Não sabemos se ele é governador de outro orbe, até pode ser, que diferença faz? Então essa lei é única, é uníssona, é uniforme, é inquebrantável, é infalível, é inviolável, porque é a lei de Deus. Nós é que infringimos a lei de Deus, por nos acharmos até mais poderosos do que Ele. Nós muitas vezes humanizamos Deus, antropomorfização de Deus, porque Deus não é antropomórfico. Deus é uma energia universal, de onde tudo sai dele. Nada é criado, tudo já está criado. Como diz André Luiz, as mínimas coisas. Apenas nos é fornecido, nos é proporcionado a oportunidade de criarmos o que já foi criado. Porque Deus está em tudo. Então não criamos nada. Agora somos sim, como dizem os amigos espirituais, co-criadores. Está aí a raiz de todo o processo humano, espiritual, a criação. Nós temos forças criativas. Nós estamos sempre a criar. E de preferência, que criemos para evoluir. Então temos que criar o que já está criado. São os germes que está dentro de nós. São as virtudes, as leis de Deus. Algumas ainda embrionadas, latentes,
lá na nossa consciência profunda, nas camadas conscienciais, das quais apenas hoje temos a consciência material, que nada mais é do que a expansão de uma consciência total, e que nós chamamos de ego. O ego é que exclui, o ego é que examina, o ego é que decide, o ego é que conclui. Como diz o Jung, na sua sabedoria, o ego é algo que herdamos, porque herdamos sim boa parte dos nossos pais, e é algo que vem também do inconsciente, para formar esta consciência. O que vem do inconsciente é a própria consciência espiritual. Nós usamos muito a palavra inconsciente, que nada mais é do que um termo didático. Porque, na verdade, não existe inconsciência. Para o espírito, tudo é consciente. Apenas não chega à mente consciente. Em algumas situações, sim. Quando analisamos as expansões energéticas da consciência sob a forma de uma outra personalidade, por exemplo, muito estudado pelos cientistas, chamado de dupla personalidade, ou segunda personalidade, ou personalidade secundária, é a nossa própria personalidade de outra existência, onde está ali, embrionado, latente, que mediante situações muito específicas, aquilo eclode. Aonde nós vamos encontrar isso com muita característica, com muita força, nas regressões de memória. Com uma única diferença. Segunda personalidade, às vezes, acontece, eclode mediante uma comoção, um abalo, uma situação de perigo. É algo espontâneo, mas pode ser induzido também por espíritos, para que aquilo ecloda. E na regressão de memória, é algo que nós utilizamos terapeuticamente, extraindo do inconsciente as experiências de outras existências que estão ligadas à de hoje e que gera dor, que gera sofrimento. Então é um ato de amor, é um ato terapêutico, mas funciona da mesma forma. E aí eu quero fazer um alerta, que nós, seres ainda que desconhecem esses enigmas, que vão deixar de ser enigmas a partir do estudo da doutrina espírita, lamentavelmente nós, por um mecanismo psicológico de projeção de nossas imagens, nós julgamos, sem sabermos do que se trata. Quantos espíritos abalados por uma atração, chamamos isso de associação de ideias, que desconhecemos, faz eclodir uma segunda personalidade a ponto de cometer um homicídio. É como se não fosse ele da personalidade atual, embora ele tenha a tendência, mas como se fosse uma segunda personalidade de uma experiência transata de outra vida. E quiçá ainda com a contemplação de espíritos que estimulam essa segunda personalidade, formando uma cadeia perfeita. Então pergunto a vocês, diante dessa informação, que são estudos, que não são meus, são estudos da doutrina espírita, da ciência, da pesquisa espírita, eu pergunto a vocês, quem somos nós para julgarmos um ato? O que deveríamos fazer, e normalmente a gente não faz, é orar por um facínora, é orar por um homem-bomba, é orar por todos aqueles que ainda estão nos descaminhos da vida e que vão ter que responder por isso, e todos nós sabemos. Mas o que fazemos imediatamente? Claro que não todos. A gente julga, a gente deseja, a gente sente raiva, a gente quer uma vingança. O espírita já entende um pouco melhor, já sabe interpretar uma atitude infeliz. Por isso que é importante entendermos a doutrina, que nem sempre ali está o facínora de hoje, mas o facínora do passado. E como fazer essa diferença, que não é fácil, de uma incorporação espiritual, de uma segunda personalidade,
ou de um ato de loucura. A medicina não o faz. A medicina vai dizer, é um surto. Ou então vai dizer, não, isso aí foi possuído. Isso aí não é obra espiritual, isso é influências. Enfim, se perdem pelas veredas. Agora, nós que entendemos esses mecanismos, como fazer uma diferença? Não é tão difícil. A pessoa que é cometida de um surto psicótico, e muitas vezes está ligado a espíritos também, que promovem, que contribuem, que auxiliam. Mas são criaturas completamente alucinadas, fora da realidade. Os ataques psicóticos, esquizofrênicos. As pessoas não dizem coisas com coisas, são ideias delirantes. Isso é um surto psicótico. E que nem sempre podemos identificar influências espirituais. E a influência espiritual, como é que se processa? E na mesa mediúnica, nós sabemos disso. O espírito tem prova de identidade, dá nome, dá particularidade. Eu sou fulano de tal. E aquele da segunda personalidade? É tão claro uma segunda personalidade de uma outra vida, de uma outra existência, e poucos entendem esse fenômeno. Só os estudiosos e os pesquisadores. Mas esse trio é facilmente identificável. Então, meus queridos companheiros, voltando à questão do julgamento, quem somos nós para julgarmos? Um desatino, um desmando, uma infelicidade. Mas tudo cumpre uma necessidade dentro da lei de causa e efeito para aquele espírito, para que sofreu um dano maior, de até desencarnar. E volto a perguntar, diante de tantos estudos que nos chegam de pesquisas, onde está Deus? Que vê tudo isso, que está presente em tudo isso. Aí está a misericórdia de Deus. Porque pergunto eu, encarnado e desencarnado, qual é a diferença? Nós somos apegados, falamos dessa fixação do apego. Mas verdadeiramente, qual é a diferença? Não há diferença. Gilson acabou de falar isso. Não há diferença. Lá estamos fora do corpo, e aqui estamos no corpo, daqui a pouco estaremos fora do corpo, depois vamos voltar ao corpo. É uma questão apenas dimensional. E por que Deus criou dimensões diferentes quando poderia ter criado uma só? A gente poderia ser espírito apenas e evoluir na condição espiritual. Por que temos que estar num corpo? Esse é um grande questionamento. Por que temos que estar envolvidos por esse invólucro de 100 trilhões de células que tem que funcionar harmonicamente, senão vem a doença? Uma célula doente significa alteração do equilíbrio orgânico. E volto a perguntar, por quê? Qual a razão? A razão é a mais magnífica possível, meus irmãos. O templo do Senhor é o templo de carne. Essa estrutura física, mas que nos limita para que possamos resolver homeopaticamente nossos débitos, que são imensos, que estão nessa estrutura muito mais ampla, chamada de consciência integral. É a moratória. Deus nos concede um corpo para pagar uma parte da nossa dívida. Até quando espíritos nós não temos acesso a todos os débitos. Tem espíritos que falam de segunda morte, que não existe, nós sabemos. Então, até na condição espiritual, a equipe espiritual superior não nos permite acesso a todos os nossos conteúdos de memória. Vem apenas aqueles que são necessários. E quando encarnamos, há um processo ainda de minimização
para que possamos trabalhar com mais equilíbrio, com mais sensatez, é pagar 1/300º da nossa dívida. Por isso a importância do corpo, por isso a importância da encarnação. Bendita encarnação, com todas as mazelas de doenças, de envelhecimento, disso, daquilo, de uma sociedade que conspurca, que nos faz sofrer, porque já não estamos mais de acordo com o que a gente está a ver. Nós queremos paz, nós queremos equilíbrio, nós queremos equilíbrio social, sim, uma divisão mais equânime, mais sensata entre as criaturas humanas que estão se destruindo. Nós já suplicamos a Deus, como a nossa irmã falou aqui na sua apresentação, na sua prece. Porque isso, nós já estamos bem intencionados. E o nosso corpo vai agradecer rotundamente, porque cada vez que nos abrimos na grande florescência, quando as pétalas se abrem, emanam dali energias que desconhecemos. Mas são energias que vão promover a alegria, o bem-estar, a felicidade, a vontade de prosseguir, a vontade de continuar nos reabrindo, como a flor que se abre e se fecha, como o coração que bate na sístole e que se alarga na diástole, como a respiração que a nossa irmã falou, em que inspiramos e que expiramos. Os brônquios se dilatam e se comprimem, e assim é a vida. A vida é exatamente isso. Mas nossos corpos um dia não terão tantas dualidades. Sabem por quê? Porque estaremos abertos. Abertos ao Pai, ao ilimitado, a esse Deus que está presente em todo o universo, que não há uma folha que caia que Ele não saiba, porque Ele está na folha. Porque se Deus permite, é porque tudo cumpre a lei que Ele deseja, a lei de evolução, a lei de amor. Porque o amor verdadeiro é um amor que se abre, e não o amor possessivo que se fecha no eu, no meu. Esse não é amor. É um estágio ainda primitivo do amor, que chamamos de paixão, que atende os nossos interesses. Porque o verdadeiro amor se abre na florescência maior, porque liberta. E o que buscamos é a libertação das nossas crenças, das nossas cadeias ainda, das nossas algemas, que nos faz sentir dor, para que sintamos a necessidade da abertura dessas algemas, nos abrirmos ao infinito. E podemos dizer, como Jesus nos disse, porque Ele não disse para Ele, puro e pleno, tudo que Jesus falou foi para nós. Aí está o grande equívoco do entendimento das falas e das parábolas de Jesus. Jesus jamais poderia sofrer tentações, companheiros. O espírito puro está acima de quaisquer tentações. Isso apenas são interpretações simbólicas que estão nas Escrituras. Jesus era pleno quando a terra surgiu. Na grande explosão, Jesus já era espírito puro e todos nós sabemos disso. Então toda fala de Jesus não é para nós. Embora estivesse num corpo físico, Deus sabe como adaptar um espírito angelical a um corpo físico, orgânico. Mas era um corpo. Aí está a grande missão de Jesus. E não como muitos apregoam por aí, dissimulando a lei do Pai, um corpo fluídico. Isso não existe. Jesus sentia dor, porque se é um corpo fluídico, não sentiria dor.
Para corpo físico, sim. Agora, esse processo de adaptação, nós desconhecemos. De encaixe de um espírito puro no corpo físico. Então, Jesus nos traçou o caminho único, de grande abertura ao infinito, ao ilimitado. Pai, ó meu Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Que nós possamos, queridos companheiros, verdadeiramente, das profundidades, das fímbrias mais delicadas, das tessituras mais íntimas do nosso coração, podemos dizer: ó meu Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Que a paz esteja conosco. Obrigado.